Olá, galera! Hoje nós vimos a disciplina de português. Aqui temos uma partida de futebol. Aqui nós temos o joguinho de futebol de botão, né? Onde tem as perguntinhas, como é chamado esse jogo, né? Futebol de botão, como ele é jogado. Vocês têm uma fichinha onde vocês vão andando com elas. Os meninos sabem melhor como jogar esse joguinho, tá? Esse jogo simula o futebol. Você gosta de praticar esporte? Aí é de cada um a questão de gostar de participar de esporte, qual esporte. Esporte é importante para a saúde, hein, galera? Aqui nós fizemos a leitura de uma crônica, tá? Aqui, ó, quem assiste a uma partida de futebol pode ficar nervoso quando as jogadas não saem bem realizadas ou quando a bola não entra no gol. Mas você já imaginou o que cada jogador está sentindo e pensando durante o jogo? É da necessidade de contar essa experiência para os outros que nasce a crônica. Leia o texto a seguir, que fala sobre a experiência de um torcedor. O radinho. Gervásio não se considera supersticioso. Passa por debaixo de escada, não se preocupa com gatos pretos cruzando sua frente. Sextas-feiras, 13, ele tira de letra. Mas como não poderia deixar de ser, Gervásio tem uma pequena, minúscula superstiçãozinha. Desde o final da Copa de 94, em que estava de serviço como segurança de um depósito de gás na periferia de Guarulhos, ele escuta a final da Copa com a participação do Brasil num pequeno rádio de pilhas. Todos sabemos que o Brasil acabou campeão naquela Copa, apesar do time meia-boca, graças ao Romário e ao infortúnio do italiano que perdeu o pênalti na final. Gervásio, radinho colado na orelha, rua deserta, silenciosa, sepulcral, ao redor, vibrou e gritou muito. Como nasceu em 70, este foi o primeiro título da seleção brasileira que ele pôde comemorar. Em 98, durante a época da Copa na França, Gervásio trabalhava em uma outra empresa e esta colocou um aparelho de TV para os funcionários assistirem aos jogos. No final, plantado em frente ao aparelho, ao invés do show do Brasil que ele esperava, fomos obrigados a engolir o tal do Zidane, dando as cartas e tornando a França campeã. Quando deu por si, radinho esquecido em alguma gaveta, Gervásio começou a acalentar a suspeita de alguma superstição. Os anos passaram, Gervásio pulou de emprego a emprego, mulher a mulher, Zilda, depois Clotilde, Conceição e finalmente Raimunda. Agora ajudante de motores de caminhão, o Carvalho, que detesta futebol, a final da Copa de 2002 os surpreendeu preso num lamaçal numa BR qualquer nos confins de Mato Grosso. Final da Copa, jogão entre Brasil e Alemanha, Gervásio em vão tenta argumentar com o patrão para permanecer no posto de gasolina em que estavam. Este não quer saber e partem para o norte, resultando em num inevitável encare. Lama e barro por todos os lados e o esbravejante Carvalho não cessa de praguejar. Gervásio, prevenido, sacou o radinho talismã e, sentado no alto da lona que cobria a carroceria, vibrou a cada segundo em que o Brasil trouxe o tão sonhado pentacampeonato para casa. O velho Sânio, que é a marca do radinho, gasto e usado, funcionou. Chegamos à Copa de 2014, Copa no Brasil. Gervásio tenta em vão acreditar que estaremos na final, mas nossos sonhos foram destroçados por uma blitz alemã e o 7-1 ainda ecoará nossa ferida aberta na mente dos brasileiros por muito mais tempo. Nossa autoestima destruída, somos o país do futuro, sempre tem mais, blá blá blá. 4 anos se passaram, muita coisa aconteceu nesse período. Experiente e prevenido, Gervásio já comprou pilhas novas para o seu valente radinho. Não lê jornais e nem tampouco acompanha noticiários pela TV. Internet, desconfia, não é boa coisa, por ouvir dizer. Agora traz e revende muambas do Paraguai. Tem uma barraquinha de bugigangas numa feira na periferia de Osasco. Assistiu apreensivo ao empate do Brasil na estreia contra o Ferrolho Suíço. Mau agouro, mas iria piorar. Seu barraco numa favela na periferia da cidade foi roubado enquanto ele estava fora. Desesperado, em meio ao caos de caixas derrubadas e coisas bagunçadas, primeiro foi buscar o seu velho e predileto amuleto. Em vão. O radinho levado pelos gatunos que não sabem o estrago que acabaram de fazer. Certamente não teremos Brasil na final. E para Gervásio, a Copa acabou. Então ali a historinha dele, coitado, tinha o radinho como amuleto e no final de tudo roubaram o rádio dele. Então aqui nós temos, olha, após a leitura da crônica, responda sobre o final da crônica. Você acredita que o Brasil não será mais finalista já que o valioso radinho do Gervásio se foi? Eu coloquei não, aí isso vai de cada um. Pergunta aqui também se você já assistiu uma Copa do Mundo. Eu já assisti várias.
C. Quais as superstições que você conhece e você acredita nelas? Eu conheço várias, porém não acredito em nenhuma. Se você conhece alguma, você bota que você conhece se você acredita ou não. Ou se você não conhece nenhuma, é só botar não conheço nenhuma. Na crônica, há algumas palavras retiradas do uso cotidiano. Analise cada uma delas dentro do contexto e associe ao seu significado. Se necessário, converse e investiguem juntos, tá? Então, vou diminuir aqui um pouquinho para vocês poderem dar uma olhadinha aqui como vai ficar. Então, nós temos aqui, ó, tira de letra, resolve algo com facilidade. Meia boca, algo de baixa qualidade. Plantado em frente a, parado e quieto em frente a algo. Dando as cartas, comandar uma situação. Destroçados por uma blitz, ataque violento e repentino. Blá, 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 conversa sem importância. Muamba, mercadoria de contrabando. Bugiganga, Perdão, gente, aqui... Ah, isso mesmo. Muamba, mercadoria de contrabando. Bugiganga, objeto de pouco valor. Mau agouro, mau pressentimento. E gatuno, né, gente? É quem rouba, é ladrão. Vamos para a próxima página. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Isso. O comportamento da personagem é o que dá movimento a essa crônica. Quem é o protagonista e qual a importância do radinho para ele? O protagonista, Gervásio, porque desde a Copa de 94 acredita na superstição de que seu radinho ajudar o Brasil a vencer uma Copa do Mundo. 4. Para o protagonista, por que o Brasil não venceu a Copa de 98? Porque ele assistiu na empresa em que trabalhava, como não estava com seu radinho, suspeitou que essa seria a razão do Brasil ter perdido. 5. O que aconteceu com o protagonista da crônica para ele acreditar nessa superstição? Foi lá aquela história que nós vimos de quando ele ficou preso no lamaçal com o caminhoneiro, o patrão dele, e ele assistiu o jogo através do radinho, tá? Então tá aqui a resposta. 6. A crônica O Radinho apresenta elementos fictícios ou não fictícios e explique. Ela apresenta elementos não fictícios, pois as personagens, objetos, cenário e situações podem existir ou acontecer. Fictícios são coisas que não são reais, tá bom? Próxima página. As crônicas partem de uma situação ou de um elemento do cotidiano chamado motivo. Qual foi o motivo da crônica O Radinho? O motivo, né, dessa crônica foi a Copa do Mundo. E que tipo de narrador e o foco da narrativa, qual foi, né, o tipo de narrador e o foco da narrativa dessa crônica? O tipo de narrador foi o narrador onisciente, que ele não participa da narrativa, tá? E estava em terceira pessoa. Por quê? O narrador conta a história, mas ele não participa, tá? E ele não se inclui também na história. 3. A narrativa da crônica O Radinho apresentou um enredo completo com situação inicial, conflito, clímax e desfecho? Sim. E é pra gente explicar, então a gente vai explicar cada um daqueles. Então eu tenho aqui, ó, situação inicial, coloca um tracinho, primeira experiência dele com o radinho. Depois, conflito, coloca outro tracinho, quando o Brasil não vence a Copa e ele suspeita que seja por causa da ausência do radinho. Depois, clímax, tracinho, quando ele se prepara para acompanhar a Copa de 2018. Desfecho, põe um tracinho, quando ele percebe que o radinho foi roubado. Agora aqui na próxima página nós temos o esquema da crônica e os elementos de uma crônica. Título, enredo, diálogos, motivo, narrador e personagem. A crônica O Radinho não apresenta todos os elementos da crônica. Vamos marcar o que não tem. Essa crônica não tem diálogos, não tem pessoas conversando entre si. B. O cronista costuma se confundir com o narrador, pois ele conta a história inserindo suas opiniões na narrativa, tá? Enquanto ele está narrando. Rachando a cuca, você gosta de algum esporte radical? Pesquise uma notícia ou uma reportagem que trate de um esportista, um evento esportivo ou uma quebra de recorde que poderia se tornar o motivo de uma crônica, tá? Isso aqui não precisa fazer, a gente bateu um papo na sala, ok? Um beijo, fiquem com Deus até amanhã, faça o exercício de casa, ainda não precisa enviar a foto por e-mail para a tia. Mais pra frente a tia diz quando tem que começar, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.